Salve, meus queridos amigos, muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aqui acompanhando o canal Titãs Fãs. Eu sou o Ale e aqui o único assunto que interessa é Titãs. Então, se você tem sede de Titãs, se você tem fome de Titãs, aqui é o seu lugar. Se você é novo aqui no canal, já se inscreve aqui e ativa o sininho para receber vídeo novo, porque toda semana aqui a gente tem vídeos novos. Muito bem, o vídeo de hoje ele é muito especial, porque no próximo domingo, dia 4 de novembro, eu estarei completando 25 anos e eu tive a honra de nascer no mesmo ano que esse clássico dos Titãs, que é o Titanomaquia. Essa maravilha, essa obra-prima, aqui também o CD, que inclusive está assinado pelo Paulo Miklos. O Titanomaquia, ele vem no momento da carreira dos Titãs complicado. Por que esse momento foi complicado? Eles estavam enfrentando a saída do Arnaldo e a má recepção que o Tudo ao Mesmo Tempo Agora, o disco anterior ao Titanomaquia, teve. O Arnaldo saiu porque ele precisava se dedicar 100% ao projeto solo dele, aquela coisa da poesia concreta e tudo isso que é muito característico do Arnaldo hoje e que mostra toda a inteligência, a genialidade dele, porque o Arnaldo ele é um gênio. A saída do Arnaldo, ela se deu justamente na pré-produção do Titanomaquia, ali em dezembro de 1992. Ele chegou um dia no estúdio e ficou por ali, alguns dos Titãs ainda não tinham chegado. Aí logo quando o Tony chegou, o Marcelo chamou o Tony de canto e falou assim, eu acho que o Décio vai sair da banda. O Décio era o apelido do Arnaldo na banda, Arnaldo Décio. Aí o Tony falou assim pro Arnaldo, não, você tá louco. Não, que jamais, né? O Tony não acreditou. Mas tudo bem. Aí depois que os outros Titãs chegaram, o Arnaldo falou assim, eu tô com um problema em relação à banda e eu tô saindo dos Titãs para cumprir com os meus outros objetivos e que isso tomou uma proporção muito grande e não tá sendo mais compatível. Aí os Titãs falaram assim pra ele, mas isso já foi bem decidido, isso tá acertado, você tem certeza? Ele ficou um pouco pensativo e falou, eu vou pensar mais um pouco, amanhã a gente conversa. Aí o ensaio daquele dia foi cancelado. No dia seguinte, o Arnaldo voltou e falou assim, eu vou continuar. A gente faz esse disco e depois a gente vê o que vai fazer. Aí o Marcelo, sempre Marcelo Fromer, Deus abençoe, falou assim, olha cara, se você tá afim de sair, é melhor você ir agora então. Aí o Arnaldo falou assim pra ele, você tem razão. E pegou e saiu e tal. E os Titãs continuaram trabalhando, já começaram a gravar o disco com a produção do Jack Endino. Jack Endino, ele é um cara muito famoso em Seattle, um dos maiores produtores da era do grunge, né? Ele produziu o primeiro disco do Nirvana. Só para você ter uma noção, esse primeiro disco do Nirvana, ele tem aquele clássico About a Girl, né? Que eu acredito que foi o primeiro sucesso do Nirvana. E quando eles chamaram o Jack, ele não entendeu muito bem por que aquela banda queria trabalhar com eles, porque ele tinha ouvido, acredito que o Jesus Não Tem Dentes no País dos Banguelas e um Black Blonde, que são discos bem ecléticos, mostram elementos eletrônicos o tempo inteiro. Ele não entendeu. Depois que ele ouviu Tudo ao Mesmo Tempo Agora, que mandaram para ele Tudo ao Mesmo Tempo Agora, ele entendeu. Ele falou, agora sim, agora tá certo, agora eu vou trabalhar com esses caras. Veio pro Brasil e começaram a trabalhar no disco. Teve um outro impasse durante as gravações do Titanomaquia, né? O processo ali da pré-produção, na qual o Arnaldo saiu, a definição de repertório e gravações, que foi a música O Meu Aniversário, que é uma composição do Nando. Essa música, ela é muito bacana, o Nando inclusive registrou ela no primeiro disco solo dele, né, o 12 de janeiro de 1995, e os Titãs registraram ela na demo, só que ela não entrou no disco. O Nando, ele insistiu, ele lutou com todas as forças para que essa música entrasse no disco. Essa música é uma homenagem à falecida mãe dele, que tinha 4 anos que ela tinha falecido, em 1993. Ele fez essa música para ela, ele queria muito que essa música entrasse no disco. Só que os Titãs falaram que não tinha como, não era compatível com o restante do disco. Porque o Tudo ao Mesmo Tempo, o Titanomaquia, ele é o disco mais agressivo dos Titãs, é o disco mais porrada, é pancadaria do começo ao fim. E não tem condições de uma música bonita, uma música legal como o Meu Aniversário, que fala, mãe, o amor que eu tenho por você é seu, entrar num disco que tinha outras músicas que falavam, não sei o que você quer, nem do que você gosta, não sei qual é o problema, seu bosta, ou então fazer o que, eu vou fazer o que é que eu posso fazer, foda-se, não tinha condições, né?
Ele ficou realmente muito chateado, ele quase saiu da banda também, ele chegou a cogitar isso. Só que, graças a Deus, o Nando continuou, e tanto é que ele só cantou uma única música nesse disco, que é o Hereditário. E ele ficou aí que começa o distanciamento do Nando dentro dos Titãs, né? O Titanomaquia ele já abre com uma pedrada, né? Ou será que é isso que eu necessito? Que é também uma resposta às críticas super negativas que o Tudo ao Mesmo Tempo Agora teve, né? Essa música foi escrita pelo Brito. Uma coisa interessante a ressaltar durante o Titanomaquia é que eles mantiveram o mesmo esquema de assinatura coletiva das músicas, né? Todo mundo ali recebeu os créditos. Isso também foi uma coisa que desagradou o Arnaldo no Tudo ao Mesmo Tempo Agora, mas isso eu falo quando eu fizer o vídeo especificamente do Tudo ao Mesmo Tempo Agora. E eles mantiveram esse mesmo esquema. Essa música, ou Será que é isso que eu necessito? Ela foi escrita pelo Brito, é uma canção dele. Também foi o primeiro videoclipe, inclusive na semana do lançamento do show da turnê do Tudo ao Mesmo Tempo Agora, em setembro. Antes de começar a turnê, eles viajaram para os Estados Unidos para receber o prêmio pelo clipe de Será que é isso que eu necessito? Lá da MTV americana, no VMA, né? Que aqui teve o saudoso VMB, você com certeza lembra dos Titãs no VMB. Foram momentos incríveis. Toda vez que os Titãs apareceram no VMB aqui na MTV Brasil, foi um momento histórico, foi incrível. E eles escolheram abrir essa música o disco justamente com essa música, porque ela era uma pedrada, ela já ia direto ao ponto, né? Tem palavrão e tudo. E naquela época, em 1993, ainda era um pouco complicado, não tinha censura mais, mas ainda era meio complicado o cara ir na televisão e cantar filha da puta e não sei o que, né? Tava liberado, mas existia essa censura passiva, né? Como aconteceu na época, e isso atrapalhou um pouco a divulgação do disco, né? Eles foram no Jô, inclusive tem aqui no YouTube a entrevista sensacional, que eu vou colocar aqui no link tá aí no link da descrição. Você pode dar uma olhadinha aí, conferir que essa entrevista foi sensacional. E a segunda faixa do Titanomaquia é Nem Sempre Se Pode Ser Deus, que também é uma outra resposta às críticas negativas que o Tudo ao Mesmo Tempo Agora, né? Não é que eu vou fazer igual, eu vou fazer pior. E o Titanomaquia, ele é pior, no bom sentido. Ele é pior que o Tudo ao Mesmo Tempo Agora, porque ele é muito mais agressivo, muito mais pancada. Eu acredito que tudo isso, essa acidez, essa violência do Titanomaquia se deve ao que acontecia na época, né? Era o auge do grunge e também aos estados alterados da mente, do qual a banda vivia, né? Muitas loucuras, muitas doideiras sem fim. E essa música é uma parceria do Branco com o Brito. Eu acho interessante ressaltar as autorias das músicas aqui nesse vídeo, porque você não vai encontrar essa informação em nenhum outro lugar, né? E ela também ganhou clipe, um vídeo muito legal. Os Titãs estão tocando eu acredito que seja uma roda ali, tem umas minas dançando. É um negócio bem louco o clipe dessa música. E Nem Sempre Se Pode Ser Deus é a minha música favorita desse disco. Eu adoro Nem Sempre Se Pode Ser Deus. Na sequência vem Disneylândia. Disneylândia, que eu acredito que uma das letras mais geniais dos Titãs. É uma parceria do Paulo com o Arnaldo, que eles escreveram ali antes do Arnaldo se desligar da banda. Eu não gosto de usar o termo saiu, hein? Pra mim todos são Titãs. Todos os 8 são Titãs. Mesmo que não toquem mais na banda, são Titãs, porque eles apenas se desligaram. Essa música ela dá a volta ao mundo em 2 minutos e 40 e poucos segundos. É uma canção genial que os Titãs tocaram pouquíssimo na época, acredito que por conta da letra. E depois eles tocaram ela em 2009, na turnê dos Sacos Plásticos. Tem alguns vídeos aqui no YouTube também, sensacional. Eu fiquei encantado na época, em 2009, quando eles voltaram a tocar essa música. Eu falei, porra, não acredito. E na sequência tem o Hereditário, a quarta faixa do Titanomaquia é o Hereditário, a única música que o Nando cantou, que eles escreveram ela em cima de um poema do Arnaldo. Inclusive o Arnaldo gravou essa música no acústico MTV dele, também sensacional, um arranjo bem diferente, ao mesmo tempo ele faz várias referências a esse arranjo que os Titãs fizeram. Hereditário, segundo que consta os créditos no DVD do Arnaldo, é uma música dele, do Nando e do Tony, mas eu acredito que dá para encaixar o Marcelo e o Paulo também, porque eles começaram a trabalhar nessa música na casa do Marcelo. Um dia que o Paulo apareceu lá e eles foram mexer nas coisas ali, começaram a trabalhar nessa música ali. Mas tudo bem, isso aí acredito que é uma informação que a gente não vai ter muita certeza por um certo tempo. A quinta faixa do Titanomaquia é o Estados Alterados da Mente, que é a minha segunda favorita.
também é o Branco que canta, outra parceria dele com o Brito, e depois a sexta faixa, Agonizando, que inclusive tá tocando aqui, ó. É o hardcore, um hardcore fudido, assim, louco de tudo. Essa música ela foi escrita pelo Brito, eu acredito que em parceria com o Marcelo. E ela deu um certo problema durante a pré-produção, porque o Brito ele queria incluir uma frase que os fãs falavam, que os fãs levavam um cartaz, uma faixa, escrito Branco até morrer, em homenagem ao Branco. Só que o Arnaldo falou, isso aí pode dar uma conotação racista, as pessoas podem não entender. Eu concordo com o Arnaldo, né? Isso daria uma conotação racista. Definitivamente as pessoas iam achar que os Titãs eram racistas, longe disso, né? Um absurdo total esse tipo de pensamento. Aí o Brito ele defendeu, ele falou que não sei o que, e tiveram um bate-boca ali e essa frase acabou não entrando em Agonizando, né? Que eu acho essa música maravilhosa. Acredito que é o único hardcore dos Titãs, né? E na sequência, a sétima faixa do Titanomaquia, De Olhos Fechados, que é uma parceria do Paulo com o Arnaldo de novo. Aí depois vem Fazer o Quê, que é uma música só do Brito. Depois a verdadeira Mary Poppins. A verdadeira Mary Poppins, ela foi escrita depois do último show do Arnaldo, que foi em Salvador, em 1992 ainda. E o Marcelo, ele tava ali mexendo com alguns riffs no quarto de hotel dele. Aí o Brito ouviu, foi lá, e depois o Paulo chegou e eles começaram a escrever ali. E ali nasceu a verdadeira Mary Poppins, que é uma parceria, ou seja, do Marcelo com o Brito e o Paulo. Depois vem Felizes São os Peixes, que é outra parceria do Branco com o Brito. Felizes São os Peixes, ela nasceu de um momento inusitado que ninguém nunca ia imaginar, né? Que eu já vi muitas pessoas na época do Orkut fazendo aquelas teorias das conspirações, né? O que é o significado de Felizes São os Peixes, aquele nada, é de nada, é o peixe que nada, né? As pessoas ficavam viajando nesse tipo de discussão. Essa música nasceu a partir de uma ideia do Branco. O filho dele, o Bento, na época, em 1993, era pequenininho ainda, tinha 1 ano e pouco, eu acredito. A primeira palavra que ele falou na vida dele foi peixe. Aí deu o estalo na cabeça do Branco, Felizes São os Peixes. E assim aconteceu. Depois de Felizes São os Peixes, a gente tem Tempo pra Gastar, na qual o Brito, que é uma outra canção só dele, que ele fala, hoje é o 30 de março de 1993, 18 horas e 30 minutos, terça-feira. Ou seja, ele gravou os vocais no dia 30 de março de 93. Sensacional esse tipo de registro, assim. Eu lembro que teve uma época no Orkut que a gente colocava lá, hoje é dia 30 de março de 2000 e não sei o que. É referência, né? Referência. Quem é fã dos Titãs, quem acompanha, é maluco mesmo, né? Pra fazer esse tipo de coisa. Sensacional. E para fechar, uma das canções que estão ali no fechamento do disco é a Dissertação do Papa sobre o Crime Seguida de Orgia. Isso vem do livro do Marquês de Sade, que eles pegaram as frases ali. Ou essa música também é uma parceria do Branco com o Brito, e criaram a Dissertação do Papa sobre o Crime Seguida de Orgia, que inclusive na faixa bônus do CD do Jesus Não Tem Dentes no País dos Banguelas, tá lá, velho. Tem um trecho, o final da música Violência, que é um dos trechos desse livro, do Dissertação do Papa sobre o Crime Seguida de Orgia. E a última música é o Taxidermia, né? Outra pedrada maravilhosa, eu adoro Taxidermia, puta que pariu. Essa música do Paulo e do Brito, ela também teve um clipe sensacional, que eu acredito que deve ter passado das madrugadas da MTV nos anos 90. E, enfim, Titanomaquia é isso. O nome do disco era para ser A Volta dos Mortos Vivos. Também, tudo isso é referência ao que aconteceu com Tudo ao Mesmo Tempo Agora. Só que isso aí, esse título já foi descartado porque ele esbarrou nos direitos autorais do filme, o clássico de 1985, A Volta dos Mortos Vivos, que é um dos meus filmes favoritos. Eu adoro esse filme. Se você não viu, assiste aí também, cara, que esse filme é sensacional. Então vem o nome Titanomaquia. O que significa Titanomaquia? Titanomaquia é a luta de Zeus com os titãs, ou os titãs com Zeus, né, na mitologia, a qual os titãs na mitologia perderam. Esse título é muito interessante porque foi a primeira e única vez que o nome da banda apareceu em um título de disco. A capa dele, do Titanomaquia, ela são esses desenhos aqui. Essa capa foi feita pelo Fernando Zarif. Eu também já vi gente
querendo encontrar significados cósmicos, aquela coisa louca, chata pros discos, pra essa capa aqui, e não tem nada a ver. Não tem nada a ver, nada disso, são apenas quadrados e retângulos. Apenas isso, não tem nenhum significado especial. Aqui atrás na contracapa a gente tem a tracklist e mais cores, é um disco bem colorido, embora ele seja um disco bem sombrio, bem pancadaria. Tá assinado aqui pelo Paulo. Paulo assinou esse disco aqui pra mim em 2017, quando eu fui no lançamento do disco dele na Livraria Cultura lá na Paulista. O disco dele, A Gente Mora na Agora, que inclusive é muito legalzinho. E eu levei algumas coisas, ele assinou, e é uma relíquia você ter um disco como esse assinado. Eu acho incrível, cara. Eu me sinto extremamente privilegiado por isso, né? E o LP, quando infelizmente eu não tenho aquele saco de lixo sensacional, né? O disco vem embalado no saco de lixo. E também outra referência ao que aconteceu com Tudo ao Mesmo Tempo Agora, né? Que foi a primeira vez que os Titãs foram detonados, esmigalhados pela crítica, né? Por gente ignorante. Crítico, na maioria das vezes, ele não ouve com carinho, e se é que ouve alguma coisa, ele não ouve, ele não quer saber dos pontos positivos, ele quer detonar o disco, quer estraçalhar o trabalho do artista, que eu mesmo gosto muito desse disco. Ele é o meu 5º disco favorito dos Titãs. Sensacional. Infelizmente o meu disco não tem esse saco, como eu havia falado, porque quando eu comprei não tinha, e era o único, eu achei melhor já comprar logo para garantir, né? Mas tudo bem. Aí depois teve a gravadora, a Warner, fez lá aquele coquetel de lançamento, né? De audição do disco, né? Chamou lá os divulgadores e tal. E o Jack Endino, por ser uma pessoa muito tímida, ele não sabia trabalhar com essas multinacionais. Ele fez de tudo para escapar desse encontro com os caras, né? Ele inventou um passeio de última hora e não sei o que, mas não teve jeito. Os caras foram atrás dele, levaram ele teve que participar e engolir aquela turma toda lá. Sensacional. Jack Endino depois trabalhou no Domingo, às 10 mais, a melhor banda de todos os tempos, na última semana, o MTV ao vivo também. Ele é um grande produtor, produziu algumas coisas do Nando Reis também, né? Sensacional. A turnê do Titanomaquia, ela começou oficialmente aqui em São Paulo, em setembro de 1993. Mas antes, em agosto, eles tinham feito 2 shows, se eu não me engano, em Cuiabá e Minas. Eu não tenho certeza de Cuiabá, mas eu acredito que foi. Se eu estiver errado, você comenta aqui, tá? Por favor. E desses 2 shows, eles não levaram o cenário, que o cenário do disco, do show, também foi feito pelo Fernando Zarif. Eram uns pratos de bateria que ficavam assim atrás do palco. Maravilhoso, que inclusive dá no show aqui de São Paulo, que tem no YouTube, que a MTV foi lá e filmou, dá pra você ver os pratos, o cenário majestoso, lindíssimo. Foi um dos cenários que eu mais gosto de um show dos Titãs. E depois teve a turnê no Rio, e eles seguiram o Brasil inteiro rodando aí em 93, 94, tocando em tudo quanto era lugar. Também tem um show muito legal aqui no YouTube em Santa Bárbara do Oeste, sensacional. Inclusive ali entre uma música e outra, o Branco ele faz uma breve introdução do que seria o Eu Não Presto, uma música que foi gravada, uma parceria dele com o Ciro Pessoa, que foi gravada na melhor banda de todos os tempos da última semana, em 2001. Esse período do Tudo ao Mesmo Tempo Agora foi muita loucura. A crítica também, lógico, detonou o disco, né? Teve alguns críticos aí super intelectuais, né? Uma gente muito inteligente pra caramba, que falaram que os Titãs apelam pra morbidez. O disco Titanomaquia é um filme de terror e não sei o que, né? Usaram os trechos de dissertação do Papa sobre o crime seguida de orgia, aquela merda toda que essa gente é muito medíocre. De nego descer o pau no disco, né? Como não poderia deixar de ser, eles não iam perder essa, né? Não é que eu vou fazer igual, eu vou fazer pior que o Tudo ao Mesmo Tempo Agora. E, enfim, foi isso que aconteceu, cara. Depois disso, esse momento foi muito interessante também porque os Titãs estavam muito loucos com substâncias químicas. O Tony ele já tinha parado na época do Tudo ao Mesmo Tempo Agora, só que o Brito ele era o que mais exagerava. O Charles também nunca usou nada disso. Né? O Brito ele dava uns exageros, ele estava muito louco, tendo umas crises de angústia e ansiedade. Ele até fez um check-up para saber se estava tudo ok e tal. Graças a Deus estava tudo bem. Aí ali foi que ele realmente teve a noção de que precisava dar uma diminuída e parar com essas coisas.
De verdade. Tem uma história sensacional envolvendo Branco Melo nessa época, que eu acho que é um épico assim do Branco. Não sei se ele lembra disso. Que foi justamente no show do Tim Maia, que ele foi com a Marisa Monte e o Brito. Eles estavam lá na plateia, o Branco meio doidão, né? Ele começou a querer conversar com o Tim, né? Ali no palco e tal. E o Tim tocando, né? Daquele jeitão loucão dele. Luz aí, não sei o quê. Aí ele viu o Branco, Brancão, não sei o que, beleza e tal. Aí o Branco continuou insistindo, ele levantou e começou a ir pro palco. Aí o Tim falou assim, segura a onda aí, Brancão, fica de boa, rapaz. Nessa, o Branco pula no palco. Aí o Tim se assustou, gritou, segurança, segurança, não sei o que. Os caras veio e levou o Branco embora. Aí depois a Marisa comentou com o Brito. O Brito comentou com a Marisa, pô, ele tá demorando, né? O que será que aconteceu? Aí a Marisa falou, deve estar lá atrás com o Tim, né? Quem manda uma, que nessa altura o Tim já tinha saído do palco também. Aí depois eles foram procurar. O cara não voltava, né? Foram procurar, encontraram o Branco do lado de fora do Carecão. Inclusive eu acho que esse show foi no Carecão, essa história. Se estiver errado, me corrija, por favor. O Branco tava lá, né? Cercado de policial e não sei o que. Aí o Brito e a Marisa, aquela coisa, tentando aliviar ali a situação do Branco. Convenceram os policiais e tal. Aí depois um policial chegou pro Branco e falou, eu entendo vocês artistas, eu também sou artista. Aí o Branco olhou assim pra ele, falou, o cara falou, eu sou dança e tal, não sei o que. Aí o Branco olhou assim pra ele, você dança, é? Aí começou a treta toda de novo, mas graças a Deus saiu todo mundo vivo dessa história. E depois disso também, lá em 1994, os Titãs tocaram no Hollywood Rock. Sensacional esse show também, incrível. O Sepultura tocou Polícia com eles. Foi um show pedrada, cara. Foi porrada. Tem aqui no YouTube completinho também pra você assistir e se divertir. Inclusive está aqui na descrição. Assiste aí porque esse período dos Titãs, Titanomaquia é maravilhoso. Cara, a minha história com esse disco começou em agosto de 2000, julho de 2005. Eu lembro que a gente estava em casa e meu padrasto falou, eu vou no mercado. Aí eu e minha irmã falamos, a gente vai junto. Fomos, né? Na época eu tinha 11 anos, né? Agosto de 2005 eu ainda tinha 11 anos. E ali fui lá na seção de CDs, lógico. Fui lá e achei isso aqui, Titanomaquia. Falei, puta merda. Levei no ato, né? Levei no ato. Ele foi trilha sonora também daquele momento ali, agosto de 2005. Sempre quando eu ouço esse disco, eu lembro daquela época, eu tava na quinta série, escola nova, gente nova, tudo novo, disco novo também, né? Porque eu ainda tinha 2 anos que eu tava acompanhando os Titãs ali, o MTV ao vivo ainda não tinha sido lançado, e a gente tava naquela coisa ali, né? Esse disco ali é muito especial, de verdade, assim, pra mim. Ele foi muito importante naquele momento. Eu tenho muito carinho pelo Titanomaquia e eu gostaria que você deixasse aqui nos comentários qual é a sua história com Titanomaquia, qual a música que você mais gosta dele, o que ele representa pra você, porque também pros Titãs ele representa um momento de muita loucura, que logo depois da turnê do Titanomaquia eles tiraram umas férias, cada um foi cuidar da sua vida, dos seus projetos, fazer o que queria. E depois, em 1995, eles voltaram com o Domingo, que vai ter um vídeo pro Domingo, que vai ser maravilhoso, que é outro disco que eu gosto muito. No meu ranking de favoritagem dos Titãs, eu acredito que o Titanomaquia, ele vem em 5º lugar. Ele perde apenas para outros discos, como, logicamente, Cabeça de Dinossauro e tal, né? Esses clássicos aí. E se você for ver bem uma coisa, o CD, ele é bem mais caprichado que o LP. Olha só, tem essas cabeças aí, essa coisa meio esquisita. O encarte também é bem tenebroso, cara. Muito louco. Eu colava adesivos na época também, idiota. Fazia essas coisas, tinha essas cores aqui. Essa capa sensacional que o saudoso Fernando Zarif criou. Aí você pega o LP, você tira aqui o encarte do disco, ó. O encarte é bem simples, né? Porque como o CD era uma coisa nova em 1993, eu acredito que eles investiram muito mais no CD, né? Que o CD eu tenho pra mim que só em 95, 96 ele reinou absoluto no mercado. E é isso. 25 anos de Titanomaquia, eu espero que você tenha gostado.
Quero agradecer a sua atenção, a todo o apoio que eu venho recebendo de todo mundo, especialmente a minha namorada Ingrid. Beijo, amor, muito obrigado por tudo, todo o apoio aí. E é isso. Se você tiver alguma dúvida, qualquer coisa relacionada ao universo dos Titãs, deixa comentado aqui, que eu vou responder você no próximo vídeo. A gente vai trocando ideia e a gente se vê na próxima semana. Muito obrigado pela atenção e valeu!